Então é isso aí, galerinha. Pelo que eu vi com o polaco, eu não devo começar com cinemática. Eu devo começar com termologia. Dá uma olhada aí na física B. Como é que começa a física B? Isso é termologia ou outra coisa. Vetores. Eu acho que é uma boa. Eu acho que vetores é uma boa porque qualquer área da física que envolva grandezas vetoriais vai ser brindada por essa parte aí. Eu, apesar de estar acostumado a trabalhar com a função positiva, eu não vou seguir ela aí, esses líderes. Não vou seguir na sequência bonitinha, eu vou dar minha aula de vetores e nós vamos ver que vai abranger às vezes mais que uma aula. Às vezes menos e nós vamos lapidando. Então é isso aí. Vamos que vamos. Gênios 2015-2, né? Gênios, não sei como é que eu vou chamar isso. Chapecó. Semi. E vamos trabalhar então física B, já que pelo trato que eu fiz com o polaco, ele deve começar a física A com vocês. E vocês me dizem então que é vetores. Tu vê, né, cara? Vetor, gente, é uma seta. Vetor é uma seta que o ser humano inventou para representar grandezas que só ficam claramente representadas por uma seta. Porque se eu falo para ti que eu vou beber 1 litro d'água, eu não preciso dar informação através de uma seta, não preciso te falar, 1 litro, não precisa. Se eu falo que eu vou beber 1 litro de água, está claro quanto que eu vou beber. Agora, se eu vou te falar que eu vou arremessar a tampa do apagador com 10 metros por segundo, só dizer 10 metros por segundo não diz para onde a tampa vai. Agora, se eu mostrar através de uma seta, né, 10 metros por segundo, está claro para onde é que eu vou jogar. Por isso, tem grandezas que só ficam claramente representadas com uma seta. E aí, para não chamar de seta, para não ficar feio, a gente chama de vetor. Para ficar chique. Vetor é uma seta. O que esse vetor tem? A cabeça dele mostra o sentido. O rabinho dele mostra a direção. E o tamanho dele representa o valor, o módulo da grandeza. Representa o módulo da grandeza. Vetor. Nós temos que saber operar vetores. Tu vê, na hora de somar vetores é muito simples a ideia. Ó. Imaginem vocês um vetor com 3 unidades. E um vetor com 2 unidades, com a mesma direção e o mesmo sentido. Isso é o mesmo que um único vetor só com quantas unidades? 5. Simples assim. Somar vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido é muito fácil. É só somar. Se um vetor tem 3 unidades para um lado, enquanto o outro vetor tem 2 unidades no sentido oposto, mas na mesma direção, que é a linha, o resultado seria um vetor de 1 unidade na direção, no sentido do vetor de maior valor. Tu vê, né, cara, operar vetores é algo muito simples, desde que eles tenham a mesma direção. Mesma direção e mesmo sentido, somamos. Mesma direção e sentidos opostos, diminuímos. Porém, se eu tiver vetores que são perpendiculares um ao outro, se eu tiver um vetor de 3 unidades, perpendicular a um vetor de 4 unidades, se eu quiser determinar o vetor resultante é um pouco mais chato. Primeiro vamos aprender a desenhar o vetor resultante. Ou seja, o que eu vou te apresentar agora é a técnica gráfica para operar os vetores. Uma das técnicas diz para tu pegar a coisa de escrever e traçar uma pontilhada que seja paralela a um dos vetores e que passe na extremidade do outro. Pega a coisa de escrever, traça uma reta paralela a um dos vetores que passe na extremidade do outro. Para desenhar o vetor resultante, basta tirar o vetor que sai da origem dos vetores e vai até onde as pontilhadas se encontram. Essa técnica para desenhar um vetor resultante é chamada técnica do
resultante. Me ajudem com a matemática básica. Que operação matemática eu faria para calcular aquele R? Pitágoras, se esse tamanho mede 3, esse tamanho mede 3, eu tenho um triângulo retângulo, e aí fazendo R ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, R ao quadrado ficaria 9 mais 16, que é 25, e a raiz de 25 é 5. A gente pede, né, para que o aluno lembre do famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5 como ponto de partida para outros triângulos tipo 6, 8, 10, para não precisar fazer mais esse tipo de conta. Até agora tranquilo. Para operar vetores, se eles têm mesma direção e mesmo sentido eu somo, mesma direção, sentidos opostos eu diminuo. Se eles forem perpendiculares, eu já sei desenhar através da regra do paralelogramo e posso fazer um Pitágoras para calcular o módulo. Relativamente tranquilo até agora. Mas, e se os vetores tiverem um ângulo qualquer entre eles? Vamos chamar aqui um vetor de A, o outro vetor de B. Em vez de eles serem perpendiculares um ao outro, eles têm um ângulo alfa genérico entre eles. Como obter o vetor resultante? Para desenhar o vetor resultante, eu ainda posso continuar com a regra do paralelogramo. Pontilhada paralela, pontilhada paralela. Cuidado com essa paralela aqui, eu vejo muito aluno fazendo desse jeito, como se fosse o primeiro caso. Ó. Tem que ser paralela, a regra do paralelogramo. E aí tu desenha o vetor resultante, vamos chamar de R, o vetor resultante. Para que a gente possa obter o módulo desse vetor resultante, a gente pega emprestada da matemática a lei dos cossenos. O bacana dessa lei dos cossenos é que ela vale para todos os casos, inclusive esses casos bobos que a gente nem precisaria de fórmula. A lei dos cossenos diz que para achar o vetor resultante, basta extrair a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Desculpa, mais não. Menos não, mais. Menos é na matemática. Bonita essa fórmula, né? Tu não pode te apavorar com essa fórmula, ela é horrível realmente, tu não tem que ter ela decorada a menos que tu vá fazer os vestibulares mais top do país, sabe? Senão eles vão te fornecer no formulário ela. Tu só tem que ter a matemática básica em dia para ao utilizá-la não ter problema. A gente também poderia tirar essa raiz quadrada daqui e colocar o ao quadrado aqui, né? Ficaria menos desconfortável. Vamos fazer um exemplo clássico aí disso, ó. Imaginem que eu tenho um vetor de 6 e um vetor de 10 unidades, formando um ângulo de 60 graus entre eles. Se eu quiser calcular o valor do vetor resultante, porque desenhar tu já viu que é fácil, é só praticar a regra do paralelogramo, para calcular o vetor resultante, então eu faria aquela continha, vamos ver como é que vai ficar. 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado. O vetor que é o A e o vetor que é o B não importa, tá? Mesmo que tu inverta não vai mudar. 2 vezes 6 vezes 10 vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 graus. R é igual a raiz de 6 vezes 6, 36. 10 vezes 10, 100. 12 vezes 10, 120, cosseno de 60 é 0,5, valor tabelado, né, que seria fornecido também. Raiz de 60, 160, 196. E a raiz de 196, 14 unidades. O legal, cara, é que se tu pega em casa uma régua e um transferidor, faz uma reta com 6 centímetros, uma reta com 10 centímetros, formando um ângulo de 60 graus entre elas. Se tu desenhar o vetor resultante e medir, vai dar 14 centímetros. Não pode dar diferente. Se tu desenhar corretamente, tem que dar 14 centímetros. Muito legal. Lei dos cossenos. Professor, Pois não. só um pouquinho. Por favor. Na frente do 2AB não é negativo o sinal? Na matemática, sim. Parabéns pelo teu comentário, garoto.
Se eu estivesse procurando triângulo com lado A, lado B, certo? Beleza? E eu quero o outro lado do triângulo, C. E eu conheço esse ângulo aqui, ó, 60 graus, certo? Se eu quiser achar o comprimento do lado C, eu concordo contigo, C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes cosseno de alfa. Ótima tua pergunta. Então tu vê, na matemática, a lei dos cossenos para os triângulos tem um menos ali. Na física não. Isso tem um motivo claro. Tu vê, ó, essa diagonal, né, ela é menor do que a outra, concorda comigo? A diagonal é menor. Isso tem a ver com o ângulo que eu vou usar. Na hora que a gente vai deduzir essa equação aqui, eu não acabo não usando aquele ângulo, eu uso o suplemento dele. E o cosseno de alfa é igual a menos o cosseno do seu suplemento. Aí o menos com menos transforma aquele sinal em mais. Certo? No estudo orientado seria legal, eu não sei nem como é que funciona na verdade o estudo orientado para as outras turmas, mas seria legal uma pergunta dessa. Professor, dá para deduzir a lei dos cossenos da matemática e a lei dos cossenos da física para a gente ver como é que vem a fórmula? Seria uma coisa legal da gente fazer, certo? Para entender o porquê dessa mudança de sinal melhor. Ótima colocação. Gente, então peraí. Vamos ver como é que está a brincadeira aqui. Vetor, para que serve essa seta maldita? Para representar uma grandeza física que exige direção e sentido. Grandezas essas chamadas vetoriais. Eu tenho que saber operar vetores. Eu preciso então saber somar, subtrair, multiplicar, dividir vetores. E eu preciso saber desenhar essa brincadeira também. Aí eu te mostrei, para a gente começar bem tranquilamente, que somar vetores é muito simples. Se eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, é só somar. Mesma direção, sentidos opostos, a soma vira uma subtração. Se os vetores são perpendiculares, a gente pode atacar de Pitágoras, fica gostoso também de fazer. E se for uma coisa mais bizarra, com um ângulo que não é zero, não é um ângulo zero, concordam que esse ângulo entre os vetores era zero? Vocês enxergam que o ângulo entre os vetores nesse caso é 180? Certo? E nesse caso era tudo ângulo gostoso, né? Ângulo de zero, ângulo 180, ângulo 90, dá para fazer tranquilo. Agora, se for um ângulo diferente desses, a gente se agarra na lei dos cossenos e calcula. Sofre um pouquinho mais, mas calcula. Sem problema. Deixa eu dar destaque para a parte gráfica. Eu até agora só te mostrei a regra do paralelogramo para somar vetores, né? Nesse caso aqui, pessoal, para desenhar o vetor resultante, só teria que sair da origem do primeiro e ir até a extremidade do último. Ó. Eu até usei os quadradinhos do quadro. Esse tinha 3 quadradinhos, esse tinha 2 quadradinhos, o resultante deu 5. Então o desenho que eu fiz foi honesto, já que eu estava usando o quadriculado. Um cara tem 3 unidades, o outro cara tem 2 unidades. O vetor resultante vai ter a subtração dessas unidades. Por isso que ao desenhar o vetor eu usei um quadradinho do quadro. Fui honesto. Agora deixa eu te comentar uma outra regra, diferente da regra do paralelogramo, chamada de regra do polígono. A regra do polígono e do paralelogramo são para fazer a soma gráfica dos vetores, enquanto a lei dos cossenos é a soma algébrica, né? A regra do polígono é assim, ó. Tu quer somar o vetor de 3 unidades vertical para cima com um vetor de 4 unidades horizontal para a direita? Tu copia um dos vetores, 3 unidades horizontal, vertical para cima, e na hora de copiar o segundo vetor, em vez de tu colocar origem com origem, tu pega a origem do segundo e coloca na extremidade do primeiro. Vetor de 4 unidades copiado. Como é que tu determina o vetor resultante? Tu sai da origem do primeiro vetor e vai até a extremidade do último. Observem que o desenho desse vetor resultante é idêntico a esse aqui, ó. Certo? É exatamente o mesmo resultado, só que as técnicas usadas foram diferentes. E o nome das técnicas é honesto? A técnica do paralelogramo. Eu construí um paralelogramo, e na técnica do polígono, forma um polígono no final. Por que eu gosto mais da técnica do polígono? Eu acho a técnica do polígono
para somar vetores graficamente mais poderosa, porque eu posso somar vários vetores ao mesmo tempo. Por exemplo, imaginem que eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C. E vai que eu deseje fazer 2 vezes o vetor A, menos o vetor B, mais o vetor C. Ó, esse é um exemplo legal já. Te dei esses vetores aqui e te pedi, faça isso. Como é que a gente age? Se eu fosse usar a regra do paralelogramo, eu teria que fazer de 2 em 2, ia ser um inferno. Com a regra do polígono, eu posso fazer de uma vez só, quer ver? Primeiro, já que o vetor A tinha 3 unidades, 2 vezes o vetor A vai ter 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estourei. Aqui. Esse é o vetor 2A. Nada demais. Eu poderia ter pegado o vetor A e vetor A, né? Eu poderia ter colocado 2 vetor A também, ó. Sem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. Assim eu já te mostrei que é multiplicar um vetor por um número. Multiplicar um vetor por um número é aumentar ele do tamanho que ele foi multiplicado. Multiplicar por 5 é fazer ele 5 vezes maior. Agora cuidado, o que é menos o vetor B? Se o vetor B é vertical para cima, o vetor menos B é vertical para baixo. Pronto, ó. Isso aqui é o vetor menos B. Então é 2 unidades vertical para baixo. Vetor menos B. E ó a técnica do polígono. A origem do próximo vetor vai na extremidade do anterior. Se eu quero somar o vetor C, eu pego o vetor C, que são 3 diagonais, e boto a bundinha dele na cabecinha do outro. Como, professor? Sim, a bundinha na cabecinha. É como eu chamo essa técnica. Técnica bundinha na cabecinha. Porque a bunda do vetor vai na cabeça do outro. Ó, cabeça, bunda. Aí vai ali e faz assim, ó. Toim. Não tem nada demais. Não é sexual essa técnica, tá, gente? Beleza? Bundinha. Ai, que gostoso. Bundinha na cabecinha. Só que na hora de desenhar o vetor resultante, cuidado. O vetor resultante não é bundinha com cabecinha, tá vendo? O vetor resultante sai da origem dos vetores e vai até a extremidade do último vetor. Esse aqui é o vetor resultante. Regra do polígono. Por que ela é mais poderosa? Porque dá para somar vários vetores numa talagada só. Regra do paralelogramo. Ela é mais prática. Quando já está os vetores origem com origem. Traça tuas pontilhadas paralelas e desenha o vetor resultante. Com essa discussão breve, eu te mostrei como operar vetores gráfica e algebricamente. Para ficar melhor, só se a gente vê decomposição de vetor. Se a gente der uma olhadinha em decomposição de vetor, vai ficar show. Será que é nessa aula já? É, né? Isso, ó, já vamos decompor vetor. Deixa eu ver até onde que eu já fui. Foi essa a primeira aulinha. Eu acho até que eu me passei um pouquinho, porque ele não falou da lei dos cossenos ainda, né? Ó, eu até me passei um pouquinho. Na próxima aula de vetores é que ele deve falar disso. Show, assim sobra uma margenzinha pra gente. Já que eu falei dessas operações iniciais, deixa eu te mostrar a decomposição. Deixa eu aproveitar o embalo e te mostrar a decomposição. Primeiro, então, a gente fez operações gráficas e algébricas com vetores, sem decomposição. Agora, na segunda parte da aula, vamos dar uma olhada em decomposição de vetores. Olha, um exercício legal para aqui, sabe o que é? Era tentar calcular aquele meu primeiro exemplo, ó, 3 mais 2 deu 5, com a lei dos cossenos, usando o ângulo zero. Seria legal tu pegar aquele outro exemplo, 3 para a direita e 2 para a esquerda, que deu uma unidade, e jogar na lei dos cossenos para tu ver que vai funcionar. Incrível! Só lembrar que cosseno de 180 é menos 1. Pegar aquele terceiro exemplo, que era 3 unidades vertical para cima com 4 horizontal para a direita, que deu Pitágoras, e jogar na lei dos cossenos, lembrando que cosseno de 90 graus é zero. Seria um ótimo exercício para tu ver o quão poderosa é a lei dos cossenos. Fica a dica.